Boa tarde, amigos, ouvintes da Palavra de Deus. Estou aqui nesta tarde, nesse lugar que sempre faço os meus vídeos. É uma praça, né? Aqui próximo ao Shopping Interlagos, ok? Eu trabalho aqui próximo e sempre venho no meu horário de janta, aproveito descansar um pouquinho e explanar um pouquinho mais para os meus amigos que gostam de ouvir a Palavra de Deus, que gostam de uma boa meditação, que também necessitam de um esclarecimento sobre muitos assuntos bíblicos. Afinal de contas, não é todo dia que você encontra explicações plausíveis, explicações necessárias e coerentes para a sua meditação. E eu quero dar nessa tarde mais uma explicação para você, ouvinte, amigo, amante da Palavra de Deus, praticante da Palavra de Deus, para que você nessa tarde entenda um pouquinho melhor a respeito do assunto que eu vou tratar com você essa tarde, ok? Em inúmeros assuntos que eu já tenho tratado com você, meu amigo, minha amiga, eu não tenho deixado muitas referências bíblicas. Por quê? Porque eu já falo com você que é conhecedor, eu já falo com você que está ligado à Palavra de Deus, medita todos os dias, prega, ensina, instrui, é instruído, participa do sistema religioso, de igrejas evangélicas ou não evangélicas. Então eu falo mais para você que está ligado à Palavra de Deus, tem um conhecimento, ou seja, os assuntos que eu falar aqui, você vai saber onde estão na Bíblia porque você acompanha nas pregações. Então as referências bíblicas você vai achar dentro da própria Escritura, dentro dos assuntos que eu vou passar para vocês, tá ok? Então é bom você ficar atento sempre nisso, mesmo que não tenha referências bíblicas, mas o assunto vai estar lá dentro da Bíblia, é só você ir lá examinar. E as referências também estão próximas ali, você vai entender melhor a situação, tá ok? Eu quero apenas falar para você um assunto aqui curto, mas que vai dar um entendimento para você sobre alguns aspectos das Escrituras. Eu quero falar sobre Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, correto? Você é acostumado a ouvir pregações sobre Judas Iscariotes e também ao ler nas Escrituras sobre Judas Iscariotes. Você acompanhando a vida dele, você vai perceber que ele esteve o tempo todo com Jesus, desde o começo do seu ministério, quando Jesus escolheu 12 apóstolos para pregarem o Evangelho para os judeus, na época em que Jesus esteve na terra. Entre esses 12 estava Judas Iscariotes e o Judas, irmão de Jesus, por parte de mãe, correto? Esse Judas Iscariotes que eu estou te falando, a Escritura, lá no Salmo 2, já falava a respeito dele, correto? Em outras partes do Salmo 49 também falava sobre ele, e as Escrituras vinham preparando o povo para que esse dia acontecesse. E aconteceu. Judas veio, participou do grupo dos 12 apóstolos. Você lê nas Escrituras, você vai ver que ele saiu, recebeu o poder de Deus, os 12, pregaram o Evangelho, expulsaram demônios, fizeram milagres, os 12, inclusive Judas. Se você acompanhar as Escrituras, acompanhar a vida dos 12, dentro da Bíblia, você vai ver que todos os 12 saíram, voltaram, se regozijando e falaram para Jesus o que tinha acontecido. Pois bem, mas por que Jesus escolheu Judas para fazer parte dos 12 apóstolos? Você vai entender, é muito simples. Você imagina que Pedro, quando Jesus foi se entregar, ele cortou a orelha do soldado. Ele não queria que Jesus se entregasse. Nem Tiago, nem nenhum dos apóstolos de Jesus, nenhum deles ia deixar Jesus ser crucificado, porque eles amavam Jesus. Eles não queriam que Jesus fosse para a cruz. Eles queriam que Jesus ficasse com ele, andando com eles, permanecesse com eles, vencesse com eles. Então nenhum dos 11 apóstolos jamais permitiria que Jesus fosse para a cruz ou morresse. Mas Jesus tinha que ir para a cruz. Jesus tinha que morrer. Jesus tinha que pagar o pecado do seu povo, dos judeus. Foi para isso que ele veio. Então o que é que Jesus faz? Escolhe um homem previsto pelas Escrituras,
um homem que, segundo a própria palavra de Jesus, era ladrão. Ele roubava, correto? Então, dessa forma, quando Jesus escolhe Judas, ele sabia que ele seria propenso a receber dinheiro para praticar alguma injustiça. Porque já estava previsto nas Escrituras a respeito disso, correto? E foi o que aconteceu. Então Judas, no momento oportuno que ele teve, ele foi lá nos sacerdotes, recebeu as 30 moedas de prata, que era muito dinheiro na época, para entregar Jesus. E na noite combinada, quando ele se aproxima de Jesus com os seus discípulos, ele poderia simplesmente ter chegado lá e falado: olha, é aquele da direita para a esquerda, o segundo, o terceiro, ou o cabelo mais comprido, de barba. Não. O que é que Judas faz? Ele vai lá até Jesus, abraça Jesus e beija o rosto de Jesus. Você entende que naquela época o beijo era chamado ósculo santo. Isso era praticado entre irmãos, entre amigos, entre pessoas de confiança, certo? Porque era um sinal, aquele era um sinal íntimo de que eles se amavam, de que eles se gostavam, de que eles se respeitavam. Então foi essa forma que Judas se encontrou de se aproximar de Jesus. E foi. Chegando, beijou o rosto de Jesus. E quando ele beija o rosto de Jesus, Jesus fala assim para ele: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Meu amigo, minha amiga, você observa bem uma coisa, que Judas, ele não foi condenado, ele não foi deixado para o lado porque ele entregou Jesus para ser crucificado. Não, nada disso. O erro dele, a falsidade dele, foi ele ter beijado Jesus como se ele fosse amigo, como se ele fosse irmão, como se ele fosse, ainda fizesse parte daquela comunidade. Não, ele já não fazia mais, porque ele tinha recebido dinheiro para isso. Ele cortou o laço por causa do dinheiro, porque estava previsto nas Escrituras. Era assim para acontecer. Quando ele beija Jesus, então os soldados pegam Jesus e levam Jesus para ser crucificado. Judas não traiu Jesus por ter entregado à cruz, porque era necessário que isso acontecesse. Jesus tinha que ir para a cruz. Os 11 não entregariam, ninguém levaria Jesus para a cruz. Mas aquele sinal e aquela combinação com os soldados fez com que Judas apontasse Jesus e ele fosse para a cruz. Então a traição de Judas, meus amados, não foi entregar Jesus para ser crucificado, que isso tinha que acontecer. Judas, na verdade, ele foi um auxiliar, ele fez parte do plano de Deus, correto? Estava previsto nas Escrituras que ele viria para fazer isso. Jesus escolheu ele sabendo disso. Foi tudo um plano previamente concebido pelo próprio Deus, correto? Não se enganem, entendeu bem? Então ele foi escolhido para isso. Ou seja, ele fez parte do plano da salvação. Judas fez parte do plano da salvação. Ele foi um instrumento importante para que Jesus fosse até a cruz, para morrer pelo pecado dos judeus e ressuscitar por toda a humanidade para garantir a salvação para todos. Tá ok? Vocês observam que quando Judas ele se arrepende profundamente do que ele fez, quando ele cai em si do que ele fez por dinheiro, quando ele diz que traiu por dinheiro um homem inocente, aí ele cai em si o que ele fez. Qual a atitude que ele toma? Ele, não suportando a angústia, não suportando a dor do que ele tinha feito, ele não tinha coragem de enfrentar Jesus, não tinha coragem de enfrentar os discípulos, ele prefere se matar. Então ele prefere se matar, ele se prepara para se matar, pega os instrumentos para se matar, escolhe o local para se matar, se prepara para se matar, mas não consegue se matar. Judas não conseguiu se enforcar. Você vai procurar lá no livro de Atos, bem no comecinho, explicando que na hora que ele foi se enforcar, a árvore não suportou o peso do corpo dele, ele caiu ribanceira abaixo. Segundo as Escrituras, ele morreu porque ele se despedaçou, porque ele caiu, segundo o tombo dele, segundo a queda dele na ribanceira, ele caiu, certo? E foi lá para baixo, e se quebrou, se arrebentou. Foi desse jeito que Judas morreu, tá ok? Ele não morreu por enforcamento, porque a árvore não aguentou. Dessa forma você vai entender que a natureza que é de Deus
a natureza que é Deus matou ele. Então não foi ele que se matou. Judas não se matou. Quem tem dúvidas sobre a salvação de Judas, essa passagem das Escrituras então esclarece você. Se você tem dúvida sobre a salvação de Judas, tá aí. Ele se arrependeu profundamente do que ele havia feito, procurou se matar porque ele não se achava digno de viver, mas a natureza não permitiu. Quando ele foi se enforcar, o galho quebrou, ele caiu ribanceira abaixo, correto? E morreu pela queda. Está entendendo? Então, dessa maneira, se você entender as Escrituras corretamente, você vai entender que Judas foi salvo, sim, Senhor, porque ele faz parte do plano salvífico de Deus. Não tenha dúvidas. As escrituras mostram por esses aspectos, pela escolha de Judas desde o Antigo Testamento, pela escolha de Judas por Jesus fazer parte dos 12, recebeu o Espírito Santo, curou, expulsou demônios, e a natureza não permitiu que ele caísse, não permitiu que ele se matasse. A natureza se encarregou de fazer a obra, e a natureza é de Deus, portanto Deus o matou. E se Deus o matou e ele é arrependido, ele foi salvo. Não tenha dúvida disso. Tá bom, meus amigos? Tá bom, meus amados? Fiquem com essa palavra, meditem, vá nas passagens das Escrituras, entre em minha página chamada Entendendo a Bíblia, minha página no Facebook, que ali eu tenho melhores explicações, maiores explicações sobre isso, e você vai se satisfazer com certeza com o que está escrito lá, tá bom? Então uma boa tarde a todos, aproveite bem e que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado, tchau.